Bom, a gente tem se reunido todas as segundas-feiras, né? Quem acompanha tem assistido. Eu não vou ficar me repetindo em temas que nós já discutimos, até porque isso está expresso já em textos e tem vídeos também no YouTube, nos canais aí que a gente sempre divulga, que podem ser acessados através do página 13.org, né? Ou do página 13campinas.org. Então, a nossa conversa hoje ela é mais focada nos aspectos da conjuntura, que envolvem principalmente o período posterior à votação do impeachment no Senado e a partir do momento que o Temer assume como presidente interino, ou presidente não eleito, como a gente prefere enfatizar. Mas eu preciso recuperar algumas coisas até para a minha fala poder fazer sentido, eventualmente, para alguém que esteja acompanhando e que não tenha participado das outras conversas, né? Então, vou pontuar alguns pontos sobre a análise que a gente faz nos últimos anos e desse período mais recente, por que a gente chegou nesse momento que a gente se encontra hoje, e depois falar um pouco sobre o que está se desenrolando aí em relação ao governo golpista, qual o caminho que eles vão seguir e qual o caminho que nós, enquanto esquerda, vamos seguir, né? Para que lado que a gente vai. Acho que esse é o debate que está posto. No página 13.org.br, que é o site nacional da articulação de esquerda, tem alguns textos que são importantes, quem quiser depois fazer a consulta. Tem um texto do Walter, tem um texto do Rodrigo César e tem um texto também do Vladimir Pomar. Eu vou mencionar por alto aqui algumas coisas que são apontadas nesses textos, mas quem quiser se aprofundar mais pode recorrer a esses textos depois, né? Eu vou fazer mais um condensado aqui do que vários militantes da articulação de esquerda estão produzindo, estão pensando, né? O que está se desenhando aí em relação à conjuntura e sobre nosso futuro, né? Bom, vamos lá. Queria começar relembrando algumas questões, né? Um ponto importante da análise que a gente faz é a mudança de postura do grande capital que vai acontecer em 2011, né? A crise, ela chegou, os efeitos da crise internacional chegaram com mais fôlego no Brasil a partir de 2011 e o grande capital decide por uma mudança de postura, né? Então, aquela convivência que era uma certa tolerância em relação a um governo comandado por trabalhadores, embora em aliança com os setores da burguesia, da direita, essa tolerância ela acabou, né? O grande capital passa para uma postura de confronto, né? O Walter menciona no texto dele, o grande capital girou o botão para o modo confronto. Ainda assim, nós conseguimos uma vitória eleitoral em 2014, né? Apesar dessa mudança de postura. Vale lembrar, pensando um pouco nas pesquisas de opinião que foram divulgadas, né? A do Datafolha, quando a gente olha a série histórica, tem dois momentos de queda de popularidade do governo da Dilma. Um é em 2013, que é depois dessa mudança de postura do grande capital que acontece em 2011, mas num momento em que uma série de fatores confluíram, né? A luta que começou como uma luta contra o aumento da passagem, no momento seguinte vem a repressão da polícia, uma repressão muito desproporcional e as imagens circularam, isso gerou uma comoção muito grande, os atos foram massificando e a partir de um determinado momento os meios de comunicação da burguesia jogam peso também para mobilizar para esses atos, mas já pensando em disputar os rumos desses atos. Tem dois pontos ali que vale a pena mencionar. Primeiro, que eles perceberam que existia uma insatisfação popular com o governo e que eles tinham espaço para tentar fazer mobilização de massa contra o governo. Segundo, que foi também um treino, né, sobre como fazer essa mobilização.
embora não tenha partido especificamente deles, como aconteceu depois com as mobilizações dessa turma de verde e amarelo, com as camisas da CBF, que a gente costuma chamar de coxinhas, né? Que já é uma mobilização que parte desde o princípio com um apoio muito grande da Globo. Naquele momento eles entram no meio do processo, mas foi um momento que eles perceberam e construíram um know-how para fazer esse tipo de mobilização. Então, eu estava falando da série histórica de pesquisas do Datafolha, né, os momentos que o governo perde popularidade. Um momento foi nesse, mas nesse momento todos os governos do Brasil, governadores de estado, prefeitos, todo mundo meio que teve uma queda de popularidade. Não foi só o governo federal. Quem tinha mais gordura para queimar, conseguiu tocar adiante. Quem tinha menos se viu em apuros em 2014 no processo eleitoral. No caso da Dilma, nós ainda conseguimos alcançar uma vitória muito apertada, mas conseguimos, né? No segundo turno, com uma unidade muito grande, mesmo com apoio de setores da oposição de esquerda, né? Com um discurso de esquerda, com um programa de esquerda, polarizando contra a candidatura da direita. Foi nesse cenário que a gente ganha em 2014. E aí vem o segundo momento de queda de popularidade do governo, que é, depois do processo eleitoral que a Dilma se elege novamente presidenta para fazer seu segundo mandato, na passagem final de 2014 para o início de 2015, é a queda que leva a Dilma praticamente nesse patamar que ela se encontra hoje. E isso tem a ver basicamente com uma questão que é o cavalo de pau, né? É a mudança de postura a partir do momento que a gente ganha o governo. A Dilma toma decisões que vão na contramão daquilo que ela pregou no processo eleitoral. Na prática, ela adota elementos da campanha que foi derrotada nas urnas, né? Principalmente na política econômica. Tivemos as MPs 664 e 665, né, com ataque a benefícios trabalhistas, pensão, enfim. E nesse momento acontece essa queda na popularidade, né? Então, a partir de então, o grande capital, que já tinha mudado para o modo confronto, como eu falei, a partir de então eles encontram uma brecha para operar aquilo que se concretizou, quase que se concretizou na semana passada. Nós temos ainda o desfecho depois dos 180 dias, mas depois da derrota que nós sofremos no Senado, fica muito difícil a reversão, né? Nossa situação, nós não podemos ter ilusão, nossa situação ela é uma situação bastante delicada, né? Então essas questões é importante resgatar até para a gente fazer o debate sobre o que está posto hoje, sobre como a gente se comporta no futuro, sobre balanço, sobre autocrítica, né? E sobre a linha que o PT vai adotar no próximo período. Bom, a direita agora se organiza para nos atacar e isso pode ter uma série de desdobramentos, né? Vamos lembrar que esse programa que agora o Temer vai radicalizar e vai elevar ao extremo, e ele já deixou muito bem dito isso, o próprio programa Ponte para o Futuro do PMDB, que já foi divulgado até antes do PMDB anunciar a saída do governo, a saída simbólica, porque de fato ninguém saiu, mas desde acho que dezembro do ano passado já estava posto um programa ultra neoliberal, né? Então, um programa que foi derrotado em 2002, em 2006, em 2010 e em 2014, né? E eles vão levar ao extremo agora, sem voto para isso, sem que a população brasileira tenha ido às urnas para referendar esse programa, né? Temos que observar no próximo período aí como a classe trabalhadora vai se comportar daqui para diante. Essa mesma classe trabalhadora que nós perdemos um apoio de uma parcela importante dessa classe trabalhadora, que nós temos que nos esforçar a partir de agora para recuperar, né? A perda de apoio de setores consideráveis da classe trabalhadora foi fundamental para acontecer o que aconteceu na semana passada. Então, o que está posto é isso.
atacar direitos garantidos na Constituição de 88, atacar a CLT e atacar tudo aquilo que foi conquistado e todos os avanços que nós tivemos nos últimos anos com os governos do Partido dos Trabalhadores, tanto durante o período que a Dilma foi a presidenta, quanto durante o período que o Lula foi presidente. Aí tem uma série de questões que se colocam, né? Possibilidade de parlamentarismo, como vários já chegaram a dizer, não está posto isso hoje como uma realidade concreta, mas é algo que eles podem recorrer a depender de como caminhar as coisas até 2018, né? Porque eles têm um problema concreto para resolver, que é uma possível candidatura do Lula. Com base nisso, eles vão atacar de todas as formas possíveis. Isso pode ser desde a desmoralização, se isso por si só resolver, que é o que eles já estão fazendo, já está em curso, mas passando por condenação, passando por tornar inelegível e, em último caso, até por uma possibilidade de prisão, né, que nós tivemos uma tentativa mal sucedida recentemente, que na verdade foi um sequestro, mas que poderia ter se concretizado como uma prisão, né? Tudo indica nesse sentido. Bom, vão reprimir e vão tentar inviabilizar o PT eleitoralmente e vão criminalizar movimentos sociais e outras organizações de esquerda. Qual que é o papel da esquerda no próximo período? Esse é o debate que nós temos que fazer, né? Considerando que esse governo ele já começa com medidas impopulares, né? No primeiro dia acaba com o MINC, acaba com secretarias de mulheres, de negros, joga tudo para o segundo escalão, né? Algo que inclusive já repercutiu negativamente, né? O governo não faz nenhuma cerimônia para fazer ataques. Nosso papel no próximo período é tentar dirigir o descontentamento, organizar, estimular e dirigir esse descontentamento contra esse governo que tende a ser um governo antipopular, né? A entrevista do Temer, para quem viu no Fantástico, ia muito nesse sentido. Ele deixou bem claro que o fato dele não ser candidato, inclusive ele nega que será candidato em 2018, e que isso o resguarda porque ele pode tomar medidas impopulares sem nenhuma preocupação com relação ao desdobramento eleitoral disso. Ele disse isso com todas as palavras, né? Aliás, o Meirelles também falou, não sei se vocês notaram, mas o Meirelles falou que a Previdência é um problema a ser resolvido, né? Não sei se vocês assistiram a entrevista. Quem assistiu viu isso. Porque o que está posto é isso, né? A discussão agora sobre possíveis reformas que podem acontecer, trabalhista e previdenciária principalmente, para retirar direito, reduzir salário, além de privatização de patrimônio, né? Já tem a discussão aí de um programa de desestatização, né? Que a gente sabe que na prática é privatização de patrimônio público. Acho que a principal possibilidade de perda ou de derrota que a gente pode ter nesse sentido é o próprio pré-sal, cujo ministro das Relações Exteriores do governo Temer já tem um projeto no Senado, PL 131, que visa entregar o pré-sal para os gringos, né? Já está posto, né, essa discussão. Não vou entrar em detalhes aqui, acho que em outro momento nós podemos aprofundar, mas é algo que a gente tem que estar alerta para o próximo período. Enfim, o grande capital quer recuperar padrões de exploração da classe trabalhadora e padrões de acumulação de capital que eventualmente foram perdidos durante esses anos de conquistas aí com os governos do PT. Por exemplo, para ser objetivo, um exemplo de conquista, a valorização do salário mínimo. Já havia um debate na internet sobre o reajuste das aposentadorias, que o governo teria sinalizado que uma coisa é você repor a perda inflacionária, que isso tudo bem. Agora, essa história de você considerar o PIB para fazer aumento real de salário, isso não necessariamente tem que valer para aposentadorias, né? Então já tem um debate sobre a política de reajuste que
que gerou esse aumento real do salário mínimo já está em xeque também, e isso já circula nas redes por aí, né? Bom, engraçado sobre o Temer, quando mencionei essa questão dele não ter essa preocupação em relação a ser impopular, é que a justiça o tornou inelegível em função da doação acima do limite legal, e ele já disse, inclusive, que não vai recorrer da decisão. Então a impressão que fica é que eles queriam uma garantia mesmo que ele iria assumir para ficar só esse período até 2018, e uma garantia que ele ia fazer o serviço sujo, né? Resta para a gente, caso a gente não consiga rever o governo, para que lá na frente esse serviço que ele vai fazer, que a gente consiga convencer a classe trabalhadora em relação aos problemas que vão se colocar, né? Bom, tem um debate agora em relação sobre o que fazer, né? Tem um debate agora sobre as formas de luta que nós vamos adotar daqui para frente. Já vi muitas opiniões sobre isso. O que eu sinto muito, acho que vocês também podem falar sobre isso, é um desejo de radicalização. Eu acho que isso é até mais emocional do que racional, né? De radicalizar a luta. E tem alguns movimentos que têm isso já é parte do seu arcabouço, né? Da sua forma de fazer luta. Mas tem gente fazendo isso também que não necessariamente atua dessa forma o tempo todo. O que não coloca aí também um risco para a gente discutir, né? O Vladimir tem um debate, 2 textos que ele escreveu no blog dele, que estão no página 13, onde ele fala da virose infantil, que é uma brincadeira que ele faz com um texto do Lenin sobre esquerdismo, doença infantil do comunismo. E ele fala da virose infantil, que ele está dialogando com esses setores que querem radicalizar nesse momento. Então ele está falando que ações de desobediência civil, como trancamento de vias, tudo aquilo que infringe a lei, né? Que essas iniciativas, sem o respaldo das massas, que elas podem nos levar a uma situação complicada, porque nós temos do outro lado um governo que deseja reprimir. Então a gente tem que tomar um certo cuidado também para não fornecer um pretexto, vamos dizer assim. O texto do Rodrigo César é bem feliz. Ele fala que nós temos que combinar as formas de luta e o grau de radicalidade da luta que nós vamos fazer no próximo período com um apoio amplo da classe trabalhadora. Porque se a gente não tiver esse respaldo, a gente está cavando um buraco para a gente se enterrar, né? E aí ele vai falar do risco de refluxo da esquerda, do risco de fragmentação, né? Tem um debate também que está posto, que é o seguinte, sobre a estratégia de conciliação de classes. Aí eu acho que a gente identifica 3 visões sobre isso. Tem uma visão, que é a visão do que quer mudar tudo para não mudar nada, porque acredita que a estratégia de conciliação de classes é válida e que o problema para a gente chegar na situação que a gente chegou foi, na verdade, uma falha na execução da estratégia. O problema não é a estratégia, o problema é uma falha na execução. Tem um outro setor onde a gente se localiza, que fala no esgotamento dessa estratégia, principalmente dentro do contexto que a gente vive hoje, crise internacional e a queda na demanda por commodities, né, por produtos primários que tinha no Brasil na época do Lula, né. Tem um elemento aí, esse debate ele principalmente acontece dentro do Partido dos Trabalhadores, entre as forças do PT. Tem um elemento aí que atrapalha muito nesse debate, que é a questão do lulismo, né? O lulismo ele atrapalha porque às vezes a gente acaba fulanizando o debate, né? E aí tem um texto do Walter que ele dialoga bastante sobre isso com o André Singer, e onde ele faz algumas críticas, e eu acho que vale a pena, quem quiser aprofundar pode ler a respeito. Mas assim, basicamente ele está fazendo esse apontamento, né, de como a conciliação de classe ela foi possível num determinado contexto, onde a gente tinha uma demanda externa por commodities, e foi possível o ganha-ganha, né, alcançar alguns ganhos para a classe trabalhadora,
de uma forma concomitante com os ganhos que o capital estava alcançando naquele momento. Chegou um momento que o ganha-ganha não era mais possível por conta da crise internacional, por conta das mudanças no cenário externo, né? E aí a gente ficou tentando fazer gestos para o outro lado, quando o outro lado já não queria mais conciliar. E aí, nós, nesse esforço de fazer gestos para o outro lado, nós não trouxemos o outro lado para o nosso projeto e também perdemos o apoio que a gente tinha na própria classe trabalhadora, né? Por isso que a gente fala do esgotamento. Tem um terceiro setor aí da esquerda, que esse já tem um outro olhar, fora do PT, que é a expectativa mesmo que o PT seja completamente destruído, porque em cima desses escombros aí será construída uma nova esquerda com outro projeto. E, enfim, o que a gente tem alertado é que, a exemplo do que aconteceu com o PCB em 64 e em outros momentos históricos, o risco é a fragmentação de toda a esquerda, não só de um partido, né, daquele que é o maior representante da esquerda brasileira hoje. O risco é para todo mundo, porque quem que usufruiu da destruição do PCB depois de 64? Né? Ninguém usufruiu, né? Não teve um outro partido que foi colocado no lugar. O que houve foi a fragmentação, e para reconstruir aí vão-se décadas, né? Até que você construa uma alternativa real de disputa. Bom, tem uma outra questão, esse eu que queria colocar, que é a institucionalização do PT, do Partido dos Trabalhadores. Eu acho que isso tem muito a ver também com a leitura que eu faço do PT aqui de Campinas, né? Aliás, nós temos um exemplo, que é o PCdoB, que é um exemplo também muito visível assim, dos riscos da institucionalização, né? A dificuldade, por exemplo, que nós tivemos de fazer frente de luta contra o golpe aqui em Campinas, porque não podia gritar fora Jonas, porque não podia fazer ato na frente do Correio Popular, porque tudo era com melindre, né? E às vezes a gente fazia todo o esforço para tentar agregar e não conseguia agregá-los, né? E esse é um problema para o PT também, embora eu coloque o PCdoB local aqui como um exemplo extremo, mas o PT também vive esse problema, né? De buscar sempre a solução institucional, às vezes exclusivamente institucional, né? E uma insistência grande nisso. Algumas das soluções mágicas que nós tentamos adotar e que não funcionaram são fruto dessa fé exclusivista na luta institucional, de não conseguir pensar para além da luta institucional. Um exemplo é a nomeação do Lula. Não serviu para nada a não ser facilitar para o outro lado, para dizer para a classe trabalhadora que, olha, a Dilma está tentando dar imunidade para o Lula porque ele vai ser preso, porque ele cometeu crime, né? Então essa foi a imagem que ficou daquele episódio, sem significar nenhum ganho, porque o que a gente viu foram os deputados saindo do hotel, prometendo o voto no governo para o Lula, entrando no plenário da Câmara no dia 17 e votando contra o governo lá. O caso mais assustador é o do Tiririca, né? Que até o Lula teria ficado atônito na frente da TV, segundo relatos, né? Então, a crença de que a luta institucional por si só poderia nos salvar num cenário em que a luta institucional não é possível, justamente porque a gente não tem mais o apoio, o respaldo da classe trabalhadora que a gente tinha lá atrás, né? Uma coisa que a gente descuidou. O outro exemplo seria essa proposta de eleições gerais, que nasce antes mesmo da Dilma ter esgotado as possibilidades de luta contra o golpe, né? Então, toda hora esse tema ressurge. Senadores do PT, depois uma nota do PCdoB, setores da outra esquerda. Agora dizem os boatos que tem um debate colocado dentro do PT. Para isso, o lulismo também não contribui, né? Porque é a crença de que a Dilma não sabia negociar como Lula. Então, você, ao invés de fazer a análise concreta da situação concreta, você fica procurando nos traços de personalidade das pessoas as causas para o problema que a gente vive, né? E aí a gente fica conferindo poderes mágicos ao Lula, né? Como se ele fosse
pudesse nos salvar, nos redimir, coisa que não aconteceu, e não aconteceu porque as condições concretas não favoreciam, né? Então, e aí tem um debate sobre o que não fizemos, o que fizemos, o que poderíamos ter feito melhor, qual é o nosso papel para o próximo período. O PT ficou muito refém das ações do governo, né, como instância de homologação do que o governo fazia. No ano passado nós perdemos uma chance ímpar de fazer uma crítica ao governo, quando o governo adota a política econômica do austericídio com o Levy. Teve um congresso do PT na sequência, a base do PT enfurecida com aquilo, e os delegados e as delegadas que estavam no congresso do PT, por 55% contra 45%, assim, uma margem pequena, não aprovou uma resolução que exigia da Dilma mudanças na política econômica. Se poderia ter nos salvado de chegar no ponto que nós chegamos agora, é uma discussão, né? Mas seria um gesto importante para recuperar apoio na classe trabalhadora. Mesmo assim, nós ainda conseguimos garantir mobilização de massa contra o golpe, porque a militância do PT é incrível, essa é a verdade, né? Porque, mesmo insatisfeitas, as pessoas foram para a rua e lutaram, né? Quando foi preciso. Mas essa resistência poderia ter sido maior, né? E nós poderíamos ter fortalecido menos também a narrativa do outro lado, que eles tentaram construir, que a gente sabe que é uma farsa, né? Os argumentos todos, né? A equipe do Temer é a maior prova de que essa questão da luta contra a corrupção é balela, né? Um pretexto para tirar um governo que foi eleito e para tocar um programa que foi derrotado nas urnas. Então, algumas questões aí para a gente discutir, né? Essa questão de como a nossa economia dependia de produtos primários, né? De commodities, de como os níveis de industrialização, de desenvolvimento tecnológico do Brasil são baixos, né? O Walter falava no último debate de conjuntura aqui, desses que a gente faz nas segundas-feiras, que eles querem transformar o Brasil de novo, voltar a ser um fazendão, né? E é isso que ele está colocando, né? A questão da especulação imobiliária, né? O poder, nós não conseguimos mexer, não conseguimos fazer reforma urbana, por exemplo, não conseguimos mexer na concentração da propriedade, tanto rural quanto urbana, e aí tem um problema, que é a especulação, que é decorrente disso. Não conseguimos alterar o modelo que é um modelo que nós mesmos fortalecemos de inclusão pelo consumo. Não é que nós não conseguimos alterar, nós não conseguimos ir além desse modelo, né? Nós ficamos muito restritos a esse modelo. E aí, um setor que viu a parcela de baixo ascender e a parcela de cima se distanciar ainda mais, é justamente esse setor que tomou as ruas contra nós, né? Nós descuidamos. Então o PT vai ter que ter capacidade de autocrítica para fazer o debate no próximo período. Discutir estratégia, tática, né? Sem taticismo, né? Pensar estratégia de forma consequente para fazer trabalho de base e fazer luta de massas, que eu acho que é nossa principal tarefa para o próximo período, dialogar com as pessoas sobre o que está acontecendo, para que essa insatisfação com o governo golpista, do presidente não eleito, que é o Michel Temer, nas suas medidas impopulares, para que ele tenha força e fôlego para lutar contra elas, né? Mas não basta isso, né? Nós temos um processo aí, para ter estratégia, tática, essa discussão, tem que ter um novo congresso do PT, nós temos que pautar isso, e nós temos que pautar a renovação das direções do partido em todas as instâncias, né? Para poder discutir tudo isso. O Vladimir Pomar vai mencionar mais algumas questões que nós temos que mexer no futuro: hegemonia financeira, questões de soberania nacional, integração regional, direitos, né? Reforma agrária, inclusão social, enfim. Nós temos que defender o nosso legado, mas sem ficar restrito ao nosso legado, porque nós sabemos que ele teve limites, né? E nós, como partido, isso não ser taxista, né? É pensar onde nós queremos chegar em última instância. E se é no socialismo, se não e porque muito do que nós fizemos teve uma importância, porque mudou a cara do país, não é à toa que gerou essa reação violenta do outro lado contra nós, que se materializou através desse golpe.
Mas nós sabemos que tem limites também e que nós não conseguimos, por exemplo, fazer uma reforma estrutural que dificultasse as coisas. Por outro lado, tecer os ataques agora, né? Talvez a maneira como a gente operou facilite a vida deles nesse momento. Enfim, são discussões para a gente fazer, sem jogar fora o legado, defendendo as conquistas dos últimos anos, mas fazendo uma reflexão crítica sobre o próximo período, sobre qual o papel do PT, para que a gente não volte a repetir aí velhos erros, né? Velhos equívocos do passado, né? Acho que esse é o debate que vai se instaurar dentro do Partido dos Trabalhadores. Nós vamos ter que fazer esse debate dentro do PT ao mesmo tempo em que a gente se mobiliza e se organiza para enfrentar os ataques que vão partir do governo, né? Que é um governo de representação legítima dos interesses do grande capital.